Tô querendo criar um videojogo, um gaming meta. E daí pergunto como vão ser as leis ali dentro. E como vai ser a cura para as distorções, como é que a cadeia vai funcionar, se é que existe uma cadeia, etc. E cheguei à conclusão, há um tempo atrás, de que seria interessante reprogramar as pessoas com distorções mentais. Por exemplo, distorções como abuso, estupro, violação, roubo, sequestro, todas essas distorções, vamos dizer assim. Principalmente no âmbito sexual, que é o âmbito mais poderoso que existe, né? Justamente porque, bom, enfim, tem coisas aí que. Enfim. Por aí. Então, a partir do momento em que eu souber o que eu vou fazer com os estupradores, eu penso que é colocar eles numa organocare e ressignificar, né? Seria interessante. Uma hipnoterapia, já que o ambiente lá vai ser propício para que todas as pessoas vivam bem e trabalhando as suas vocações, não tenham necessidade de nada, não sofram em relação a abuso ou traumas, etc. Então, para entrar lá, teria que ser limpo, vamos dizer assim, reprogramado. Só que sem tirar a liberdade da pessoa ser quem ela quer ser, tipo uma essência, né? Sem tirar a essência da pessoa. Que eu acho que isso deva ser preservado. Mas enfim, somos meio a meio. Meio programáveis e meio essência. Portanto, deve ser respeitado ambos em qualquer estilo de identidade que a pessoa for adquirir, seja em organo-corpo, que é um produto no qual nós nos experienciamos, um produto gerado graças ao sublime, né, que é a física quântica, a física e o que está acima da nossa compreensão, que estamos evoluindo constantemente, um dia a gente chega lá, estamos quase. Mas através de um organocorpo, então, ou através da união, da junção de dois organocorpos, extremos de opostos ou extremos um do outro, vamos dizer assim. Então gera essa explosão que gera o nascer de um organocorpo, um outro organocorpo, um produto no qual eu considero ser divino e perfeito, só que super susceptível a programações das quais nós nos sujeitamos com o nosso ambiente e também com as nossas crenças, vamos dizer assim. E a maior das evoluções de um ser consciente em um organo-corpo é quando ele tira todas as limitações, todas as barreiras, todos os eu sous de dentro dele, vira um ninguém, um zero, enquanto ainda existe. Essa é a maior das evoluções. Chega a beirar a morte, se é que eu posso dizer que exista uma morte, um estado de consciência chamado morte, ou uma desocupação do corpo orgânico, do qual o corpo orgânico cessa de funcionar. No caso, teríamos também um corpo clone ou um corpo cibernético, né? Nesse jogo, para ver se a gente consegue plasmar isso no âmbito físico, na verdade. Vai ser tipo um atalho de tudo que eu gostaria de conceder, do meu valor a agregar para o âmbito físico, para que todo mundo possa viver bem e seja uma utopia para todo mundo e viveram felizes para sempre, etc. Porém, eu não garanto isso, tá? Eu não sou Deus, eu tenho medo de Deus. Quer dizer, se é que a gente precisa ter medo de alguma coisa, decida ter medo de Deus, né? Porque imagina, qualquer coisa terrível que você pensar fazer com alguém é apenas uma pequena fração do que ele pode fazer. E ele é o dono de tudo, seja do bem e do mal que a gente conhece. E você é uma fração, você conhece uma pequena fração. Então imagina tudo que deve ter, né, de ruim. Ou seja, o tanto que tem de bom também pode ter de ruim. Portanto, sim, se for para escolher ter medo de algo ou alguém, seria então de um ser supremo divino que criou toda essa história. O programador do game dos gamers. E, enfim, para ver o que acontece mais pra frente, né, no dia do juízo final. Que eu penso que, bom,
Ainda sou, não sei, quero aprender telecinese, quero funcionar na telecinese, quero realmente viver uma condição mental propícia para para a prática da telecinese. Então, é isso que eu vou procurar, né, para depois, ou enquanto isso, agregar. Mas são cinco coisas que tem que fazer primeiro, para depois você ser capaz de ter uma condição mental propícia para praticar e exercer a telecinese. É óbvio que tem gente que consegue fazer em condições absurdas, né? Que não tem nenhuma dessas 5 condições. Porém, se for para seguir um tipo de caminho, seria esse um tipo de caminho que eu escolheria seguir para fazer acontecer a telecinese, o desenvolvimento da telecinese em mim. E eu acredito que seja sem limite, cada um pode criar sua própria rota, seu próprio meio, só que o mínimo comum de tudo isso é a união entre o seu eu sublime, né? Você e o seu eu sublime, que age em você com perfeição. E se você conseguir essa conexão com o seu eu sublime, você consegue se comunicar com você próprio, ter um autocontrole, uma auto, do alto, e isso ajuda a também saber ser parte de coisas alheias ao teu corpo orgânico, né? Porque no caso, como eu falei, nós somos consciências experienciando um corpo orgânico, mas ela tá limitada só porque você quer, no caso. Ou não é que quer, pode ser que queira inconscientemente. Então, penso eu que a chave de um programador de um corpo orgânico é um hipnoterapeuta, no caso, que tenha a ferramenta para isso também. Porém, a mais aconselhável, não só por quem não sabe fazer telecinese, mas também por quem sabe, é meditação, né? Enfim, eu não sou referência para isso. Gosto e conheço referências nisso. Mas esse corpo orgânico do qual vocês percebem no vídeo nesse momento não é referência em meditação. Por enquanto, não está sendo referência em meditação. Não quer dizer que não possa vir a ser. Nós podemos vir a ser o que nós quisermos. E temos sim o controle para programar o nosso próprio game, né? A nossa própria sequência de realidade. Deus deu isso pra gente. A chave para nosso livre-arbítrio ele deu. Ou seja, você pode sim programar a sua sequência. Pode se autoprogramar, pode tentar ser livre e resolver os problemas que você sente ter, ou se deixar fluir até que isso tome um rumo concreto. Mas, enfim, você pode inúmeras coisas, infinitas coisas. Enfim, dá uma olhada aí, uma olhada em relação ao que você acha que deva ser feito com pessoas que dão remédio para as crianças dormirem para abusarem delas. Então, você me avisa aí nos comentários, eu vou levar muito em consideração, beleza? Até mais, tchau!